O cenário da eugenia no Brasil, o discurso psiquiátrico brasileiro sobre a cannabis e a PEC 45 de 2023, por Paula da Conceição Fabrício. Quem me mandou esse texto foi a minha querida amiga Heloísa de Carvalho, e é importante a gente abordar a cannabis também, sob o cenário aí da proibição que o Congresso quer empurrar para o resto da sociedade brasileira. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas, para entender o preconceito que existe. Por Paula da Conceição Fabrício, mestra em saúde pública e psiquiatra, o CRM dela está na tela, texto enviado à Folha Democrata. A fundação da Liga Brasileira de Higiene Mental, criada pelo psiquiatra Gustavo Riedel, completou 100 anos em 2023. A Liga foi responsável por disseminar teorias eugenistas que fundamentam racismo científico e associou o uso de algumas substâncias à degradação da saúde física e moral, a loucura e a criminalidade. Também nos anos 20, o psiquiatra brasileiro Pedro Pernambuco Filho defendeu, durante a Conferência Internacional do Ópio de 1925, que a cannabis era uma substância ainda mais perigosa e que deveria ser proibida. O psiquiatra repetia que a planta trazida para o Brasil pela população africana escravizada seria usada para posterior vingança contra os dominadores. Pô, quem dera isso fosse verdade, né, queridos? Que a maconha fosse justamente isso. Bom dia, Léo Rasta. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui, gente. Não esquece da curtida e da inscrição. Daqui a pouco eu vou falar sobre a nossa meta de hoje. Como é que é? Inclusive no Brasil, pioneiro no uso da proibição da cannabis contra os dominadores. Inclusive no Brasil foi pioneiro na proibição do uso da cannabis. Ainda em 1830, o Rio de Janeiro iniciou uma série de restrições que se espalharam por parte do território nacional. Vale ressaltar que a regulamentação proibicionista adotada citou diretamente os negros escravizados. Mesmo após a abolição da escravatura, muitas foram as violações que o povo negro sofreu e vem sofrendo ao longo de centenas de anos, e isso incluiu a criminalização da sua cultura no período republicano como forma de controle social. Mesmo que o uso da cannabis tenha se disseminado por todas as camadas da sociedade, ainda são os negros que têm pagado com a vida e a liberdade quando se fala no combate bélico às drogas e à criminalização. A PEC 4523 trata sobre a criminalização do porte de qualquer quantidade de substâncias ilícitas, e o debate tem se misturado com o tema da legalização da cannabis. Isso se deve ao fato de que o Supremo Tribunal Federal está avaliando a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, e que alguns ministros têm sugerido estabelecer uma quantidade de posse de cannabis para distinguir usuários de traficantes. Atualmente, essa diferenciação tem sido feita por autoridades policiais que consideram um contexto social e racial para aplicar a lei. Isso significa que indivíduos pertencentes a comunidades marginalizadas, frequentemente compostas por pessoas negras, pobres e periféricas, são alvos desproporcionalmente maiores de ações policiais relacionadas à posse de substâncias ilícitas, como a própria cannabis. Essa abordagem discriminatória resultou em um aumento alarmante do encarceramento desses grupos sociais, contribuindo para a perpetuação das disparidades raciais e socioeconômicas no sistema de justiça criminal. A PEC surge como resposta a esse debate jurídico. Ao assistir aos discursos que precederam a votação da PEC 45 no Senado, é evidente que a maioria dos psiquiatras presentes ainda se baseia nos ideais eugenistas. Eles negam as estatísticas do próprio setor de segurança pública, que mostram o aumento da prisão de pessoas negras, pobres e periféricas, por vezes com quantidades muito pequenas de substâncias classificadas como ilícitas, e de forma diferente de como se conduz a mesma situação com as pessoas brancas. Além disso, afirmam que no Brasil só há prisão de criminosos, ou seja, se forem presos é porque estavam traficando, é um absurdo isso, reproduzindo o estereótipo eugenista de que os negros têm maior propensão a cometer crimes. Essa negação dos dados evidencia o fortalecimento dessa corrente de pensamento. É perceptível que eles ignoram o sofrimento dessa população e suas falas contribuem para a manutenção da violência do Estado.
Da mesma forma, os discursos desse grupo relacionam o uso da cannabis à deteriorização física e social, ligam seu uso diretamente ao aumento de crimes, explosão da violência, problemas cognitivos, desconsiderando pesquisas que mostram a diferença do efeito da substância de acordo com a fase de neurodesenvolvimento e estudos que negam a associação direta do seu uso com a violência. O esforço por manter as políticas públicas que cerceiam a liberdade de escolha do indivíduo e priorizam o controle social e o poder sobre os corpos faz com que neguem os efeitos medicinais de uma planta que vem sendo estudada pelos humanos há milhares de anos. Querem a cannabis banida da face da terra, pois aos seus olhos ela só causa problemas. Defendem que a única substância cannabis seja sintetizada, o canabidiol CBD, mas não citam que a única medicação aprovada pela Anvisa é o Mevatil, que é feito de extrato de CBD e THC e indicado para esclerose múltipla. Por fim, os discursos psiquiátricos atuais mantêm preconceitos que se institucionalizam por meio da criação da Lei Brasileira de Higiene Mental e a eugenia. Embora essa entidade não exista mais, é notável que seus ideais ainda permanecem vivos. Que suas ideias permanecem vivas, de forma mais sutil do que no passado, porém escamoteada em negação, perpetua-se a diferenciação entre sujeitos de acordo com suas características fenótipas e suas classes. Além disso, prescrevem a criminalização como resposta à relação do ser humano com substâncias capazes de alterar a sua consciência, o que pode ocasionar o encarceramento, seja no sistema prisional ou em novos dispositivos manicomiais, como as comunidades terapêuticas. Com isso, não há garantias dos direitos humanos constitucionais, meus queridos e queridas. Esse texto que a Elo mandou é muito bom e muito importante a gente atentar sobre essas questões correntes aí sobre a tal sobre a saúde mental. Alisson